E eu vou dar agora uma oportunidade para nosso especialista Charles Betito. Charles, seja bem-vindo. E você, como especialista em temas relacionados à mente, esse conceito de hospital virtual, ele pode ajudar as pessoas a trabalharem melhor o emocional nesse processo de recuperação de doenças? Fala, Renato. Bom dia a todo mundo. Bom dia aos outros co-hosts, co-anfitriões. Olha, ótima pergunta, na verdade, e eu te falo já que, obviamente que sim, né? E eu já estou vendo isso acontecer nas empresas, porque existem algumas startups que estão fazendo aí esse trabalho de telemedicina, e o que a gente tem visto bastante é que, quando a gente está falando de saúde, e eu vou pegar meu tema de saúde mental, você tem duas coisas ali para resolver, né? Um é promover a saúde mental, aí eu vou falar que tem um pouco menos de tecnologia, precisa mais do humano, e o outro é tratar a doença mental, onde a gente está aí falando da neurotecnologia, que é um mercado gigante, está projetado para 17 bilhões de dólares até 2026, mais ou menos, onde a neuromodulação, que é o que você citou, que é você implante de alguns moduladores aí no próprio cérebro da pessoa, é a maior parte desse mercado por enquanto, tá? E você tem também toda a questão da telemedicina. Muitas empresas e clientes que eu atuo já fazem a contratação de algumas dessas clínicas virtuais ou aplicativos com psicólogos, psiquiatras para atender as pessoas que realmente passaram para o lado da doença, tá? Então eu acredito que isso, sem dúvida, tá? Sem dúvida alguma, é uma super tendência de mercado. Quanto mais as empresas investirem nisso, certamente estão vendo retorno, tá? E também faz uma coisa que é legal para o lado de cá da promoção da saúde, que é desestigmatizar o problema de saúde. Que até pouco tempo atrás você falava assim, tô com burnout. Eu vou falar real, tá, pessoal? Não vou ficar com papo na língua aqui, não. Mas você falava, tô com burnout na empresa, você podia ouvir assim, isso é frescura, vai trabalhar, vagabundo, ou coisa do gênero. Hoje já não é mais assim, tá? E esse tipo de situação, inclusive, ele afetou dados de pesquisas. Eu recentemente soltei aí o artigo do ano passado, que eu prometi com o pessoal aqui do Trends, né, de fazer uma retrospectiva com números um pouco mais abrangente e profunda aí da questão da saúde mental. Inclusive, é um artiguinho que deu 8 páginas, mas tem bastante informação, né? Enfim, e aí mostra exatamente alguns números que alguns deles pioraram. E por que piora? Porque a partir do momento que você começa a medir, a primeira medição, as pessoas ainda estão com vergonha e medo de falar, tá? Aí, a partir do momento que esse assunto começa a entrar em voga, passa a ser importante, na segunda vez que você faz a pesquisa, o que acontece? As pessoas falam a realidade. E aí a tendência do número piorar, tá? Então isso é meio que comum em muitos tipos de pesquisa de comportamento. Paulo, que é cientista, possivelmente vai concordar comigo. Mas o que acontece com essa coisa toda, né, Renato? Então a gente tem aí uma questão de saúde que sim, a tecnologia por meio da telemedicina vai ajudar, e a neurotech aí vai ajudar a resolver o problema da doença, tá? Então, se você me perguntou, a resposta é sim, e eu dei uma floreada a mais. Não estou te ouvindo. Agora fica mais fácil. Mas você deu uma floreada de uma maneira bastante consistente, né? E consistente também foi um artigo que você escreveu no ano passado a respeito da saúde mental, né? Nesse artigo, pelo que eu me lembro, as estatísticas de pessoas sofrendo com saúde mental ainda é bem grande, e não sei se está aumentando, né? Assim, o que eu ouço e o que eu vejo por aí, eu tenho um psiquiatra que joga futebol comigo, ele fala que atende a maior parte dos nossos colegas. Então, me assusta até muita gente que pratica esporte e tal e está precisando de um suporte adicional. Então, não sei se isso está acontecendo mesmo, mas continua aumentando. Queria que você falasse um pouco. E quando você olha para o mercado corporativo, para as empresas, né? As empresas têm que cuidar das pessoas para que elas possam produzir, participar. As empresas têm mostrado uma boa vontade, investir e melhorar a saúde mental dos funcionários, né? Como me traz alguns insights aí e se esse ano a gente pode acelerar esses processos de tratar e melhorar as pessoas com o apoio das empresas? Boa. Então, de novo, voltando aqui, que eu fiz as duas mãos aqui, não é tratamento de doença, muita tecnologia,
muita inteligência artificial, bastante coisa interessante rolando aqui nesse lado, tá? No lado da promoção da saúde, como você bem colocou, como é que estão os dados? Eu vou até citar algumas coisas que eu escrevi no artigo aqui, que eu deixei meio que reservado na tela para falar. Bom, enfim, tem pesquisas da Gallup, por exemplo, que fala que 42% dos entrevistados relataram sintomas de burnout no último ano. Isso eu estou falando aí de uma pesquisa com 10 mil colaboradores em 7 países. A gente teve também uma pesquisa do Mindshare Partners, ali, que é bem publicada em Harvard, que é uma pesquisa bianual, que mostrou algumas outras coisas interessantes, tipo alguns números de tempo de exposição a esse tipo de sintoma, ele aumentou, mas os casos, muitos deles diminuíram, em especial logo depois, uma medição depois da pandemia, tá? Nesse último ano aí. O que demonstra claramente que o processo da gente estar mais junto, ter contato humano, ele obviamente ajuda a saúde mental. A gente sabia, tá? Mas agora o número está comprovando. E outra coisa que a pesquisa trouxe, e aí tem a ver com aquilo que você falou para mim agora, é que os investimentos em saúde mental feitos pelas empresas têm dado bastante retorno. E agora, esse ano, 2024, a tendência é expandir. Legal. O que as empresas estão olhando para ter um investimento mais assertivo em 2024? Essa é a questão agora. Então, em primeiro lugar, vai se continuar investindo nessas coisas, dessas clínicas, nas tecnologias para atender as pessoas com doença, tá? Isso é fato. Mas do outro lado, o outro lado é o lado humano. Esse não vai ter jeito da gente escapar. E uma das coisas, aí vem da minha indústria de treinamento e desenvolvimento, que é uma indústria que está correlata ali, tá junto. O que precisa fazer? Qual que é a história? Então, uma das coisas é que investiu-se muito dinheiro ano passado, nos últimos anos, em treinamento de liderança, que é um dos principais temas aí que as empresas utilizam o orçamento aí de treinamento e desenvolvimento para treinar. Só que se você for ver bem, esses treinamentos todos eles estavam voltados geralmente para a mesma coisa. Habilidade de comunicação, como dar feedback, como fazer um desligamento de uma forma respeitosa, um pouco de diversidade e inclusão e essas coisas aí. Só que esse ano, a tendência desses treinamentos é começar a transformar os gestores em guardiões da saúde, além de tudo, tá? Então vão reinventar o papel da liderança. Porque o que acontece? E você bem mesmo falou na pergunta. As empresas estão entendendo que um funcionário que está com a saúde baixa, ele produz menos e gera mais absenteísmo, gera mais, às vezes, turnover e tudo mais. Então, você quer reter talento, você quer manter produtividade, é importante você treinar as lideranças para serem guardiões da saúde mental, entender o que é, saber como ajudar o funcionário, levar ele para as questões da telemedicina, ou mesmo aquilo que a empresa está investindo ali para poder ajudar a tratar as pessoas que têm problemas, e efetivamente ajudar aquela cultura organizacional a fazer com que tudo que priorize a saúde mental seja integrado no dia a dia. Então, na prática aqui, eu notei algumas coisas importantes para falar. O que é isso na prática? Vão incentivar gestores a fazer verificação regular com todos os membros da sua equipe para discutir aí carga de trabalho, quais são os estressores do dia a dia e principalmente bem-estar geral. Isso é 2, as empresas vão treinar os líderes para dar exemplo. Então, essa liderança vai ter que aí aprender a gerenciar o próprio estresse, priorizar a saúde mental e mostrar um pouco de vulnerabilidade quando apropriado, tá, dentro do mundo corporativo. E eu tenho feito isso muito. Aí, ano passado, algumas dos treinamentos e palestras que eu dei aí em grandes corporações, tanto no Brasil quanto fora, foi exatamente para falar desse tema na prática, tá? Que eu detesto coisa muito aérea, não é o meu negócio. E assim, e por fim, revisar de fato as cargas de trabalho. Eu vou focar nesse tema, porque um dos piores pontos aí que vai gerar problema de saúde, que gera doença, é a carga de trabalho exagerada, excesso de reunião e principalmente excesso de reunião online. Porque, e eu sou um artigo que eu vou soltar daqui a pouco, acho que nesse mês ainda, que é sobre esse estresse causado pelas reuniões online. Porque olha o que acontece. Agora eu estou fazendo de propósito, para você que está me vendo aqui, uma coisa importante. Eu estou olhando diretamente para a câmera. Eu estou falando com você olhando no seu olho. É o que a gente está acostumado. E o que acontece? Quando eu faço isso, eu diminuo a necessidade do seu cérebro determinar energia para você conseguir prestar atenção. Porque esse é o nosso natural. Agora, quando eu estou olhando para baixo falando, é mais difícil você prestar atenção, você gasta mais energia. Por isso que muitas das reuniões online,
elas são extenuantes, muito mais do que as presenciais. Então, essas pequenas coisinhas humanas é o que a gente vai ter que olhar para poder resolver o problema de saúde mental nas organizações em 2024. Boa. Eu tenho uma pergunta bate e volta rapidamente aqui para você, Charles. A pergunta ela vai no sentido de uma dúvida bastante específica que eu tenho, que com essa conversão de método que a gente fala sobre, por exemplo, a análise terapêutica analógica para a telemedicina, fica uma dúvida para mim que a telemedicina ela consegue gerar a imersão necessária para que a eficácia terapêutica ela possa ser tão eficaz quanto ela é no ambiente de consultório? Isso é relevante para o processo ou não? E se ela é relevante, o quanto que a telemedicina ela consegue emular essas qualidades para o processo terapêutico de um paciente? Excelente pergunta, Paulo. Na verdade, assim, pegando a pergunta bem legal e complexa, na verdade, ela é bem profunda, a verdade não daria, não é a mesma coisa. Mas o que a telemedicina ela proporciona? Ela proporciona uma maior abrangência de número de pessoas, porque você tem muita gente hoje com esse tipo de coisa, até inclusive começando a sofrer um processo de burnout, não tem com quem falar. Muitas vezes não tem vontade ou não se sente confortável ainda, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que tratar para falar com o líder, para falar com alguém do recursos humanos e tal. Então, ter alguém para falar, nem que seja no online assim, alguém que você perceba, puta, tem alguém que está cuidando de mim, ou a empresa está cuidando de mim, essa sensação já é algo que vai diminuir e muito, né, a sensação ou os processos que levam, né, a burnout e outras coisas de estresse e ansiedade. E aí, claro, se precisar de um tratamento continuado e que realmente esta primeira, né, intervenção com a telemedicina não resolva, aí ela tem que ir para um presencial, isso pelo menos é o que eu tenho lido e bastante nas pesquisas que vi por aí, tá? Então, ótima pergunta, obrigado. Eu até ia fazer um paralelo aqui, porque eu ouvindo vocês dois até nesse diálogo aí, me vem muito uma realidade que eu acho que é muito dolorosa no nosso sistema hoje, que são os profissionais que são responsáveis pelo cuidado, portanto, os médicos, né? Também com falta de cuidado, né? Também precisando de cuidado. E a mesma coisa que a gente fala na dinâmica das organizações, né, Charles? Você comentando aí, poxa, uma coisa é eu fazer uma reunião aqui, ó, olhando no teu olho. Outra coisa é eu estar respondendo uma mensagem no paralelo, eu estar vendo o e-mail, enfim, porque realmente as notificações vão chegando e as pessoas elas vão se desconectando, né, do outro sem perceber. E um médico é a mesma coisa quando a gente fala de telemedicina, né? Porque vocês devem entender o que eu quero dizer com isso. Tem médico que você só de chegar no consultório, você já começa a sentir a cura, né? E aí você senta na frente do especialista ali, da especialista, e você realmente começa assim, ó, só em dialogar sobre aquilo que você está sentindo, que você está vivendo, você realmente sente que você já está sendo tratado, né? E aí, quando a gente vai para uma telemedicina, a gente tem esse desafio de preparar esses profissionais, né? De ajudar esses profissionais a conseguirem continuar esse sistema através do digital, que não é diferente do preparar uma liderança para estar inteira ali quando está conversando com os colaboradores e tudo mais. Então, não é tão distante, né? Se a gente começa a construir paralelos. Mas só um comentário aqui, muito bom papo. Não, e assim, só para fechar o que você falou, acho que você trouxe uma coisa importantíssima, tá? E é necessário mesmo, inclusive nos BPs, do RH, as pessoas que cuidam das pessoas dentro das empresas terem esse apoio. Rede de apoio é o termo que eu gosto de usar, que é muito importante, não necessariamente só dos profissionais de saúde, tá? Às vezes dos colegas de trabalho, de pessoas ao lado, gente que está com você, porque rede de apoio é uma coisa que é humana. Nós conseguimos fazer, então nós temos que incentivar essa tecnologia natural, né? Então, enfim, tudo isso que você falou é verdade, é o desafio da tecnologia, gerar essa conexão e fazer com que a gente realmente cada vez mais possa usar esses mecanismos para tratar o lado humano, que é o mais importante do nosso dia a dia, obviamente. Obrigado, pessoal.